Dando continuidade à parte de gestão de processos, nós vamos para a nossa segunda aula, certo? Aonde, primeiramente, nós vamos abordar isso aqui, ó. Gestão por processo versus gestão de processos, tá? Então vamos entender isso aí direitinho, o que seria uma coisa e o que seria outra. Que seria a nossa gestão por processo e o que seria a gestão de processos, tá? Então presta atenção, ó. Gestão por processo é uma forma de gerir o negócio. Gerir o negócio baseado em processo. Gestão de processo é gerir os processos, tá? Então o que seria isso na verdade, ó? Primeiramente nós vamos ver o que seria então a gestão por processo, tá? Para a gente distinguir bem uma coisa da outra. Então, o que seria essa gestão por processo? Então, essa gestão por processo é um enfoque administrativo, certo? Um enfoque administrativo aplicado por uma empresa, que busca a otimização, por uma empresa, vírgula, que busca a otimização, certo? E melhoria, certo? E melhoria da cadeia de seus processos, que busca a otimização e melhoria de seus processos, certo? Desenvolvida essa melhoria para, certo? Desenvolvida para atender as necessidades, certo? Para atender às necessidades e expectativas das partes interessadas. Então preste atenção, ó. Antes disso, as empresas trabalhavam com uma orientação chamada orientação tradicional. Organizações tradicionais são aquelas que têm aquele enfoque hierárquico, certo? Então eles estão focados na estrutura, certo? Eles estão atrelados àquela linha funcional, certo? É uma visão vertical. Enquanto isso, na orientação por processos, ela sai desse enfoque de quê? Desse enfoque vertical e vai para um enfoque horizontal, onde ela vai tratar justamente desses processos. Por quê? Porque o processo, como a gente viu de negócio, é aquele que pega um insumo, agrega valor e traz um resultado para atender às necessidades do cliente e trazer retorno para quem? Para as partes interessadas, tá? Então é uma forma diferente da organização visualizar, certo? Uma forma diferente dela se preocupar
em como administrar o seu negócio, de como gerir o seu negócio. Então vai ser uma gestão orientada por processo, não mais pelo quê? Pela hierarquia. Vai continuar tendo hierarquia? Sim, mas ela vai passar a enxergar de forma horizontal e não mais puramente vertical, tá? Isso que seria a gestão por processo. Agora, do outro lado da moeda, nós temos o quê? A gestão, olha como é diferente, de processos. Certo? A gestão de processo é a definição, análise, certo? Definição, análise e melhoria contínua dos processos. Melhoria contínua dos processos, certo? Com o objetivo, certo? Com o objetivo de atender às necessidades e expectativas dos clientes, certo? Então preste atenção. Uma coisa é falar como que a organização trabalha a partir desse momento. Então ela vai deixar aquele enfoque tradicional, vertical, e vai passar a se focar de forma horizontal, focar nos processos, nas atividades, certo? Acompanhar os processos. Ah, professor, então isso quer dizer que é uma visão mecanicista? Não, pelo contrário, é uma visão sistêmica, tá certo? Onde ela só está pensando o quê? Ponta a ponta, processos de ponta a ponta, ou seja, desde o fornecedor até o cliente. Então a forma de trabalhar dela vai se basear em quê? Em processo e na inter-relação entre eles. Agora, uma coisa de falar gestão de processo. Então é estudo em cima de processo. Com que intuito? De você definir, de você analisar e de você melhorar continuamente os processos de negócio, os processos de trabalho, justamente para quê? Para buscar o quê? Melhorias constantes nos resultados, novos valores para quem? Para o cliente, tá certo? Então é estudo constante, é uma análise constante dos processos e da possibilidade de mudança desses processos, fazendo o quê? Então você vai analisar e vai verificar, ó, quais os processos que geram valor para a empresa, quais os processos que geram valor para o cliente diretamente e quais os processos que não estão gerando nenhum valor. Então você vai eliminar esses processos que só geram custos e vai fazer o quê? Vai tentar criar novos processos ou modificar processos antigos para que gerem novos valores voltados para os clientes. Então isso que é gestão por processo e gestão de processo. Pode copiar, por favor. Ó, nosso tópico 3, pessoal, seguinte. No tópico 3, terceira parte desse gerenciamento de processo, nós vamos ver a diferença entre organização tradicional versus organização por processos, orientada por processos, certo? Então, nós vamos ver as diferenças existentes entre as organizações tradicionais e as organizações que são orientadas por processos, tá? Então, vamos tentar fazer um quadro para a gente fazer as diferenciações entre uma e outra, tá?
entre a orientação tradicional e a orientação por processos. Tá? Então vamos fazer aqui no quadradozinho a diferença entre a organização chamada de tradicional e a organização orientada por processos. Tá? Vamos ver as diferenças existentes entre uma e outra. Seguinte, ó. A primeira diferença é que na organização tradicional, o foco na estrutura barra produto. Certo? Então ela está preocupada com a estrutura, com a hierarquia. Enquanto isso, na orientada por processo, o foco vai estar onde? No cliente. Porque lembra que o processo, ele tem como objetivo, primeiro, fazer o quê? Gerar valor para o cliente. Gerar algo a mais para o cliente. Tá? Então essa seria a primeira diferenciaçãozinha que podemos dar em relação às organizações orientadas hierarquicamente, tradicionalmente, e as orientadas por processo, certo? A segunda diferença, orientação hierárquica. Certo? Enquanto aqui nós teríamos a orientação, isso é meio lógico, por processo. Então, lembrando sempre que isso aqui é o quê? É uma visão vertical, certo? Da organização. E isso aqui, por outro lado, é uma visão horizontal. Tá? Nessa segunda diferenciação que nós teríamos entre as estruturas, organizações são orientadas de forma tradicional, as antigas, e a orientada por processos, tá? Então, vamos lá. Aqui, terceira característica, é um estilo de liderança, um estilo autoritário. Ou seja, é aquela visão chamada de quê? Top-down, de cima para baixo. Enquanto que aqui trabalha com um estilo o quê? Um estilo participativo. Participativo. Onde você tem o quê? O envolvimento de todos. Todos estão envolvidos no processo. Certo? Então é a terceira diferençazinha entre as organizações chamadas tradicionais e as organizações orientadas por processo. Aqui, a decisão, tá? Até como consequência do estilo autoritário, tá? A decisão é nos níveis, na alta direção. Na alta direção. Certo? Tá? Aquela visão chamada top-down. Certo? E aqui, você tem o poder de supervisão e controle, para nos próprios executores dos processos. Certo? Então isso aqui é aquela visãozinha chamada visão top-down.
tá? Então é tudo definido lá em cima e pronto. Lá não. Deixa para decidir, para supervisionar, para controlar quem o quê? Quem o própria pessoa que executa o processo, certo? É a quarta diferençazinha. Próxima diferença. As pessoas aqui são distribuídas, certo? Elas são distribuídas por departamentos funcionais. Departamentos funcionais. Certo? Então elas são divididas por departamentos funcionais. Certo? Então as pessoas aqui já as pessoas fazem parte de uma equipe. Certo? Fazem parte de uma equipe, certo? Responsável pelas tarefas de um processo. Isso aqui gera uma visão que é multifuncional, certo? Por quê? Porque vai ser todos que estão envolvidos em quê? Em um mesmo processo, nas atividades do mesmo processo. E aqui, quando você tem aquela divisão estrutural, baseada apenas no quê? No departamento, tá certo? Então, vamos lá. Vamos ver. Deixa eu ver. A força de trabalho. Considerada apenas como encargo trabalhista, traduzindo apenas como custo. Certo? Do outro lado, a força de trabalho, certo? Aqui, a força de trabalho considerada como instrumento de equilíbrio organizacional. Por que de equilíbrio organizacional? Porque seria o quê? Seria uma... Como é que eu posso chamar isso aqui? Seria um instrumento de negociação. Certo? Como assim instrumento de negociação, professor? No seguinte sentido, ó. Quanto aqui é só considerado como custo, aqui é considerado o seguinte. O pessoal que trabalha na empresa tem necessidades a serem atendidas. Assim como a organização tem necessidades a serem atendidas. Então a força de trabalho, ela é considerada como um instrumento de negociação, certo? Para gerar o quê? O equilíbrio organizacional, onde a organização vai se preocupar com os objetivos, com as necessidades dos colaboradores, e os colaboradores vão preocupar-se com o quê? Em atender o quê? Contribuírem, gerarem o quê? Valor para o cliente e automaticamente trazerem um retorno para quem? Para os acionistas, tá certo? Então isso aí seria mais uma diferenciação.
Aqui, certo? Mais uma diferençazinha que a gente poderia colocar, que seria relevante para a gente entender direitinho, certo? Vamos ver. Tarefas. Aqui nós teríamos tarefas executadas sobre rígida supervisão hierárquica. É muito aquela ideia burocrática de você fazer o que foi definido para você, certo? Então só vai fazer o que foi definido, certo? Enquanto que do outro lado nós temos o quê? Tarefas executadas individualmente certo? Elas são executadas individualmente com delegação de autoridade, o que a gente chama de empowerment, certo? Vamos deixar um espaçozinho aqui melhor. Vamos escrever aqui, ó. Então, com um chamado empowerment, a famosa delegação, tá? Então, o que acontece? Essa delegação, inclusive, gera motivação. Aqui não. As pessoas executam as tarefas e são altamente o quê? Supervisionadas, estão fazendo exatamente como foi determinado. Aqui não existe essa possibilidade de você fazer o empowerment, delegar a autoridade para que os próprios executores façam o seu autocontrole, certo? E essa autoridade, essa responsabilidade, dá o quê? Gera motivação para as pessoas. Então isso aqui estão as principais diferenças entre as organizações que não são orientadas por processo, são chamadas organizações tradicionais, e as organizações orientadas por processo. Pode copiar, isso aqui já foi conteúdo de prova, já foi questão de concurso, tá? Então pode copiar, por favor. Vai lá, pessoal, ó. Tópico 4, certo? Nosso tópico 4 de gerenciamento de processo é justamente o que a gente chama de hierarquia de processos. Na verdade, isso aqui a gente vai estar decompondo o processo, tá certo? No nível mais detalhado possível, certo? Então vamos lá, ó. Hierarquia de processo. Então, na hierarquia de processo, primeiramente, nós teremos o que a gente chama de macro processo, certo? O que seria um macro processo? Macro é geral, tá certo? Então, macro processo, o que seria? Então, macro processo seria o processo que envolve mais de uma função de negócio, certo? E sua função tem
impacto significativo no modo como a organização funciona. É o que a gente chama de processo ponta a ponta, tá certo? Então, são os que envolvem mais de uma função, tá? Mais de uma função, certo? Só que essa função que está aqui não é a mesma função lá, não. Função de negócio é aquele departamento, tá? E a sua função que está aqui, certo? Eu vou colocar sua operação, fica melhor, tá? E sua operação, sua execução, operação, tem impacto significativo no modo como a organização funciona como um todo, tá? Segundo tipo, que é a decomposição, tá? É o que a gente chama realmente de processo, tá? Então, o processo é um conjunto de atividades, sequenciais, certo? Conjunto de atividades sequenciais relacionadas e lógicas, certo? E lógicas que tornam um input, ou seja, um insumo, uma entrada, certo? Um input que tomam, certo? Não é tornam, eu já estava dando meu conceito, que tomam um input, tomam, certo? Tomam um input, um insumo com o fornecedor, com o fornecedor, acrescentam um valor, certo? E produzem um output para o cliente, certo? Então ele pega de um fornecedor, certo? Fornecedor não precisa ser aquele fornecedor da empresa, da matéria-prima, certo? Pode ser um fornecedor de informação, acrescenta um valor e produzem, geram um output para o cliente, certo? Para o cliente, para o consumidor. Terceiro conceito, terceiro desmembramento, é o que a gente chama de subprocesso. O que seria um subprocesso? Certo? O subprocesso é um nível maior de detalhamento, nível maior de detalhamento dos processos. Nível maior de detalhamento dos processos que demonstra os fluxos, certo? Que demonstra os fluxos de trabalho,
certo? Os fluxos de trabalho e atividades sequenciais. E atividades sequenciais, certo? E atividades sequenciais e, certo? E independentes. Atividades sequenciais independentes. Então, além de mostrar os fluxos, da onde que vai para onde, mostram as atividades sequenciais independentes necessárias e suficientes, necessárias e suficientes para a execução de cada processo. Agora, preste atenção, você teria um outro conceito. Normalmente, o subprocesso com outro subprocesso vão gerar o quê? Um processo como um todo, tá? Porque o subprocesso é hierarquicamente inferior ao processo, porque é uma decomposição do processo. Então, o processo se decompõe em vários subprocessos, certo? Que seriam detalhamentos. Então, você teria o processo venda. Dentro do processo venda, você teria o processo de quê? De atendimento, o subprocesso de atendimento, o subprocesso de aquisição, tá certo? Isso dentro do processo de venda, tá? Vamos lá, preste atenção. Ó, próximo nível de detalhamento é o que a gente chama de atividade. Atividade. Certo? O que seria atividade? Certo? Atividade, certo? São coisas que ocorrem dentro do processo. São as ações que acontecem dentro de um processo ou mesmo ou subprocesso. Que seja processo ou subprocesso são compostos por o quê? Por atividades, certo? Certo? São desempenhadas certo? São desempenhadas por uma unidade, unidade podendo ser ela uma pessoa ou uma unidade organizacional, um departamento, conjunto de pessoas, tá? Para gerar um resultado. Tudo bem até aqui ou não? Tranquilo? A última decomposição, certo? Seria decompor a atividade em quê? Em tarefas, certo? O que seriam tarefas? Certo? Uma tarefa é a parte específica da atividade, certo? Ou a menor, eu boto menor, ou menor
ou o menor micro enfoque, menor micro enfoque do processo. Certo? São o quê? São as operações. Certo? São as operações em si. Certo? Tá? Então isso aqui seria a hierarquia dos processos. Teria o macro processo, que envolve normalmente mais de uma função de negócio, e sua operação tem impacto significativo no funcionamento da organização como um todo. O processo é aquele conjunto de atividades sequenciais relacionadas e lógicas que tomam um input, um insumo com o fornecedor, acrescentam valor e produzem um output para o cliente. Aí eu pego o processo e divido ele em subprocessos. Esses subprocessos, certo, são o quê? É o nível maior de detalhamento dos processos, que demonstra o quê? Os fluxos de trabalho e as atividades sequenciais. Então eu tenho vários subprocessos compondo um processo só. Esse processo ou esse subprocesso, se ele for decomposto, porque não obrigatoriamente o processo vai ser decomposto em subprocesso, vai gerar um conjunto de quê? Atividades. As atividades são as ações que acontecem dentro de um processo. Agora, a atividade não é a mesma coisa que o quê? Que uma tarefa, tá certo? A tarefa é a decomposição, é a operação, são as várias operações que acontecem dentro de uma atividade. Espero que tenha ficado claro para vocês a hierarquia dos processos. Pode copiar, por favor. Vai lá, pessoal. Ó, nosso quinto tópico, dentro da parte de gerenciamento de processos, vai ser o quê? A gente estudou a hierarquia, que é a decomposição do processo. Agora nós vamos ver os tipos de processo. A gente já falou em algumas vezes sobre isso aqui, certo? Só não demos nome aos bois, certo? Tipos de processo. Nós temos 3 tipos de processo. Vamos ver quais são eles, tá? O primeiro deles, certo? O primeiro deles é chamado de processo primário. Processo primário, que também pode ser chamado de processo de cliente ou processo de negócios. O segundo tipo é chamado de processo de suporte, também chamado de processo organizacional ou de apoio, certo? E o último tipo é o que a gente chama de processo de gerenciamento. Processo de gerenciamento. Vamos ver que cada um desses meninos é, certo? Então vamos lá, ó. Processo primário, também chamado de processo de cliente ou processo de negócio, certo? O processo primário, tá? É tipicamente interfuncional, ou seja, envolve mais de uma função de negócio, ponta a ponta, certo? Ponta a ponta. O que significa isso? Que ele pega do fornecedor e entrega para o cliente. Que
certo? Que agrega valor diretamente para o cliente. Tá? Então, agrega valor diretamente para o cliente. São atividades essenciais, certo? São atividades essenciais que uma organização executa, certo? Que uma organização executa para cumprir sua missão. Para cumprir sua missão. Certo? Para cumprir sua missão. Certo? Aí, como exemplo, nós vamos ter a parte de vendas, certo? Vendas é um exemplo, que ela entrega valor diretamente. Cuidado com essa aqui, ó. Desenvolvimento de produtos. Por quê? Porque quando você cria um produto, você tem que já ter o foco pensando em quê? Em clientes. Desenvolvimento de produtos, distribuição, logística, marketing, você tem atendimento e assim por vai, tá? Isso é só para exemplificar. O segundo tipo é chamado de processo de suporte. Presta atenção, também é tranquilo para aprender, tá? São responsáveis, processo, então é responsável por entregar valor, certo? Entregar valor para outros processos. Certo? Para outros processos. Tá? São necessários para o funcionamento dos processos primários. Por isso são chamados de apoio. Certo? Ou seja, sem eles você não teria o sucesso nos processos anteriores, que são os processos primários. Tá? Exemplo disso que nós poderíamos ter, certo? Seria a parte de orçamento. Processo de orçamento, fazer orçamento. Recrutamento e seleção, para mim, é um dos melhores exemplos. Recrutamento e seleção. Certo? Que vai contratar pessoas, que as pessoas serão necessárias para executar a parte de vendas. Certo? O orçamento é necessário para que você possa aprovar um projeto. Compras, que também é necessário para poder vender. Treinamento, que é necessário para poder trazer o quê? Um processo direto, processo primário, que é o atendimento. Certo? Então, treinamento também seria um bom exemplo disso.
armazenamento e armazenamento. Vou colocar só esse, porque eu acho que já dá para ter uma boa ideia do que seria esse processo de apoio, tá? Então esses são chamados processos de suporte. Agora, processo de gerenciamento. Ó, então lembre-se sempre, aqui gera valor para o cliente externo. E aqui é para o cliente interno. Quando numa prova eles não fizerem referência a qual cliente eles não estiverem fazendo referência, que há uma separação, quando ele fala só cliente, ele está se referindo ao cliente o quê? Externo. Então ele vai falar que o processo de suporte não entrega valor diretamente para o cliente, mas quando ele estiver falando cliente, ele está falando do cliente externo, que o item estaria correto. É porque senão você tem na cabeça, não, mas entrega valor para o cliente interno. Sim, mas aí quando ele fala só cliente, ele está se referindo ao cliente externo e não ao cliente interno, certo? Então, ó, próximo. Processo é focalizado, nos gerentes, certo? Então esse aqui é focalizado nos clientes, certo? E nas suas relações. Incluindo, certo? Então, em suas relações, incluindo ações de medição, certo? Ações de medição e ajuste do desempenho. Certo? Então eles são necessários para quem? Para os processos de suporte e para os processos de primário, certo? Então eles apoiam os dois, certo? Da organização. Então eles medem, monitoram, tá? Essa é a função deles. Exemplo dessas criação, desses processos, é a fixação de metas. Lembra do que um gerente vai fazer? Fixar metas. O que mais? Avaliação de desempenho. Vamos ver o que mais. O que mais, além de avaliação de desempenho, que nós poderíamos ter? Avaliação de desempenho e destinação de recursos. São decisões a nível de gerência. E que sem elas você não consegue executar nenhum dos outros processos, tá? Então eles são necessários para o quê? Poder funcionar esse processo de suporte e processo primário. Então esses são os 3 tipos de processo que nós temos dentro da parte de gerenciamento de processos, tá? São mencionados também pelo CBOC, que é aquele guia que orienta mundialmente o gerenciamento de processos. Pode copiar, por favor.